dados, as oficinas, como levantamento de dados a serem jogados nessa rede matemática, é mais produtiva, ela é mais eficiente, mais eficaz. E é por isso que a gente está colocando duas. Uma, no final dessa captação de dados que a gente precisa da situação atual, do diagnóstico, e da situação futura, das propostas que a população entende que seriam boas para melhorar a sua própria mobilidade. Então, no final da etapa de prognóstico. A partir daí, tem todo um trabalho técnico de pegar essas propostas, aí já falando de prognóstico mesmo, de propostas de novos projetos ou gestão da cidade, e testar isso no modelo. Isso vai gerar resultados. Eu quero o metrô para minha casa, mas só eu moro lá. Tem demanda? Só você sustenta essa infraestrutura de metrô? Esse relatório vai dar essas respostas, matematicamente. O relatório final ele não fica só na demanda, ele fica também no custo. Ele prevê o custo de implantação de um projeto desse, de uma infraestrutura nova, por exemplo. Com todas essas informações, então, como resposta àquelas etapas de oficina, a gente já tem suficiente para realizar a audiência pública final, que é quando teremos o que poder, assim, o que discutir com a sociedade. É por isso todo aquele trabalho que não deu matemática, né? Sim. A gente capta dados da situação atual, capta dados do desejo da população, até mesmo de linhas de desejo de ônibus, por exemplo, estuda isso, vê lá como é que isso se comporta no campo da engenharia de transportes, e os resultados são discutidos com a população. A consultoria não faz juízo de valor, se é ou não é viável. Ela vai apontar o custo e o benefício. Fica a cargo de todos nós discutirmos na audiência pública se construir uma linha de metrô para a casa de um cidadão na cidade é viável ou não. Na minha opinião, não é, mas temos que discutir isso com a cidade. Então, isso é discutido na audiência pública final. Por isso que tem uma audiência, porque esse campo de discussão fica mais pro fim do plano. Daí também é elaborado o projeto de lei, que vai ser o anteprojeto de lei, na verdade, que é enviado à Câmara, e aí, obviamente, evidentemente, isso tudo eu estou falando da construção de uma lei, não é para votação dessa lei, para apreciação dessa lei. Depois que ela é enviada à Câmara, a Casa Legislativa, os 9 vereadores vão convocar quantas audiências públicas eles julgarem necessárias para se discutir esse projeto de lei. Se tiver que ser uma em cada bairro, uma em cada região da cidade, que seja feita de audiências públicas para discutir a lei. Espero que seja. Quem participa da oficina? População. Ela é aberta a toda a população. Se os 487 mil quiserem estar presentes, vai ser difícil encontrar um local, mas todo mundo vai poder ir. Não sei se eu entendi, mas você está pensando em fazer mais de uma oficina em cada etapa. Não, é uma oficina do diagnóstico e uma oficina do prognóstico. Aí, fico eu pensando, né, com a experiência que a gente já teve, juventude penotiva, que não era da cidade toda, no plano diretor, se uma única oficina para discutir problemas que afligem o niteroense cotidianamente, todos os horários do dia e da noite, será suficiente. Eu acho que se tiver uma boa divulgação, eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço de fazer pelo menos essas oficinas regionais, porque senão... Pela experiência, de novo, uma oficina se mostra suficiente com base em tudo que já foi feito. Porque converge, as propostas, as necessidades acabam convergindo. Quando a gente fala do plano de mobilidade, não está falando do problema de mobilidade do morador do Caçubá, está falando do problema de mobilidade que aflige a região oceânica. Costuma ser comum. Nem que seja calçada. Calçada, todo mundo tem calçada na região norte, na região oceânica, dependendo do tipo. Tem a necessidade de ter calçada. Eu estou dizendo assim, costumam convergir. Mas, ainda assim, evidentemente, se lá no dia da oficina, primeira oficina de diagnóstico, não conseguimos chegar a um resultado suficiente ainda, precisamos de mais outras oficinas, nada proíbe, nada impede que a gente marque outras oficinas. E a professora testemunha, toda vez que a gente recebeu requisição de novas
oficinas, novas audiências, seja no curso de executiva, seja no plano diretor, a gente sempre fez novas Nem audiências. sempre. Sempre. Não fizeram nenhuma audiência pública com relação às propostas do CUD Executiva, nem com relação ao plano diretor, que agora vocês estão corrigindo e tem uma audiência pública final sobre proposta, não sobre diretor. Mas quando eu falo de ter mais oficinas, não é com o intuito é com o intuito da população participar. E acho muito difícil num município de 500 mil habitantes você fazer uma oficina só para discutir um problema de tamanha gravidade, como esse de mobilidade em Niterói. Só isso. Porque acho que a gente pode ver isso um pouco mais na frente, fica registrado também. Mas já tem um compromisso também registrado aqui, se houver necessidade, a gente vai fazendo mais oficinas. Mas sem prejuízo dessa discussão, também cabe lembrar que esse plano vai ter um site específico. Certamente vamos fazer consultas via internet. A internet hoje é um instrumento muito poderoso, principalmente para planos de mobilidade, porque a gente consegue facilmente espacializar propostas no mapa. Reclamações de calçada, sugestão de uma nova linha de ônibus, isso tudo é muito fácil hoje pela internet. Diria até mesmo pelo celular. É possível hoje, num ônibus, fazer uma proposta. Aqui no ônibus, se ele, em vez de dar essa volta, desse outra, iria mais rápido. Dá para colocar lá na hora, pelo celular, propostas desse tipo. No próprio deslocamento do dia a dia. Às vezes a gente está no engarrafamento, vê um problema, doido para que resolva aquele problema, quando chegou no trabalho tem tanto problema, tantos outros problemas para resolver que esquece aquele. Com essas ferramentas a gente consegue até dar maior amplitude na escuta da população. Quanto à visão de metrópole, né? Porque nós somos um município que automaticamente recebe uma parcela de outro município diariamente, né? Sim. Como é que vai ser atendido? Tipo assim, como é que a gente vai reconhecer isso, vai trazer essa informação do plano? Que forma você está pensando em fazer? Então, isso é um assunto também importante, até compartilharmos uma mesma visão. O plano de mobilidade urbana sustentável é um plano municipal de mobilidade urbana sustentável. Ele tem limites. Ele não consegue planejar em cima de municípios vizinhos, por exemplo, São Gonçalo e Maricá. Não quer dizer que não tenhamos que pensar nisso, precisamos, mas temos uma limitação para isso, do alcance das propostas. Por exemplo, de novo, a Transoceânica está sendo construída com a integração física entre a Transoceânica e a estação de Charetas, a estação aquaviária de Charetas. Estamos promovendo uma integração com a rede metropolitana de transportes. Claro e objetivo. Estação de barcos. Vamos acabar com o terminal João Goulart? Acabar com a integração? Ninguém mais vem para o centro de Niterói porque queremos que tenha uma barca em São Gonçalo? Não me parece razoável esse tipo de proposta, uma discussão. Obviamente, acho que é um pouco provável que essa proposta prospere. Vamos então ter que trabalhar o terminal João Goulart como um ponto de integração metropolitana. O próprio plano de